Graça e paz, meus amados irmãos, povo que gera e acumula créditos com o Senhor. A palavra de Deus diz assim no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O escrito de Isaías, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. Glórias ao nosso Deus, louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Glórias a Deus. Meus amados, meu amado irmão, que essa palavra te abençoe poderosamente, que gere mudança na tua vida, novidade de vida, no nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Meu amado irmão, meus amados irmãos, Serasa, SPC, como anda o teu nome no mercado? Precisamos manter-nos sempre em dia com os nossos compromissos, meus irmãos, como forma de assegurar crédito em qualquer eventualidade ou situação de emergência que nos leve a recorrer a instituições comerciais ou instituições financeiras para resolver algum problema momentâneo que se nos apresente. Agora, o teu celular é pós-pago, meu irmão? É de linha? Se for, cada fatura mensal que você paga gera crédito em teu benefício, ou seja, a confiança, a tua liberação para o uso da linha por mais um mês. Agora, se for pré-pago, você precisa mantê-lo sempre com créditos, meus irmãos, para poder realizar ligações e usar a internet, não é assim? Pois bem, crédito significa, meus irmãos, confiança, uma crença fundamentada nas qualidades de uma pessoa ou instituição, a segurança de que alguém ou algo é capaz ou veraz. Essa confiança é normalmente proveniente de um bom nome, de um nome limpo, uma boa reputação, capaz de gerar confiabilidade. Ter crédito com Deus, meus irmãos, é uma virtude de uma pessoa fiel a Ele e não requer de nós nada além da nossa obrigação como filhos e servos, ou seja, o cumprimento dos mandamentos do Senhor. Esses mesmos mandamentos que Deus nos deixou para que vivêssemos nesse mundo com mais tranquilidade, estivéssemos preparados para cumprir com as missões por Ele definidas para nós neste presente século. Muitas pessoas não querem saber dos mandamentos de Deus e ficam sem créditos com Ele. No trecho bíblico que lemos há pouco, vemos ao rei Ezequias, acometido de uma enfermidade mortal, recebendo do profeta Isaías a mensagem proveniente do Senhor de que a sua morte seria iminente. Não creia, meu irmão, não creia, minha irmã, que Deus não sabia o que iria suceder em seguida. Obviamente ele sabia, mas por alguma razão decidiu provar a fé do rei.
Provavelmente queria demonstrar essa fé para o mundo espiritual, já que era uma fé conhecida do Senhor. Imediatamente, o rei orou ao Senhor, chorou ao Senhor e colocou diante dele, meus irmãos, as suas credenciais, ou seja, a qualificação do crédito que possuía perante Deus. E o Senhor o viu e ouviu. E o Senhor mudou a sorte de Ezequias, transformando a palavra de morte em promessa de vida, e cura, e vitória, e para provar que dele provinham essas promessas e que ele iria cumpri-las, ainda fez retroceder o sol em 10 graus. Nosso Deus é tremendo, meus irmãos. Tudo isso aconteceu por uma razão única. Ezequias tinha crédito para com Deus e sabia que Deus guardava o seu bom depósito. E ao invés de se entregar ao desespero diante da profecia de morte, ou buscar refúgio em algum lugar seguro, ou mesmo recorrer aos ídolos ou demônios, como muitos fazem, ele usou os frutos da sua fidelidade em seu benefício. Ele estava seguro de possuir os créditos e de que os mesmos eram reconhecidos por Deus. Ele conhecia Deus e usou da sua fé e conseguiu reverter toda aquela situação que lhe era desfavorável. É importante ressaltar, meus amados irmãos, que o Deus de Ezequias é o mesmo nosso Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, a palavra diz: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Meus irmãos, Jesus requer que vivamos pela sua graça, pela fé nele e no seu sacrifício, pelos quais também alcançaremos a nossa salvação. Portanto, a confiança no Senhor é o primeiro passo, o primeiro requisito essencial para agradá-lo e gerar créditos com ele. Quem confia no Senhor o teme, respeita e obedece. E todas essas qualidades acumulam créditos com Deus em nosso benefício. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, a palavra diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Depois de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a palavra diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, Noé era um homem com crédito com Deus e detentor de uma fé inabalável, e que achou graça diante do Senhor, que, ao decidir destruir toda a criação, devido à iniquidade e corrupção do mundo, lhe aprove salvar a Noé e a sua família, por amor a ele. E notem, irmãos, que o Senhor prometeu um dilúvio quando nem mesmo chuva havia sobre a terra. Deus ordenou a Noé construir uma arca, sendo que mesmo não era engenheiro naval. E Noé permaneceu por aproximadamente, meus irmãos, 100 anos, construindo uma arca enorme, uma embarcação gigantesca para aquela época. Imagine, irmãos, o bullying que ele sofreu durante todo esse período e as rejeições até mesmo da família. Mas ele não desistiu, cumpriu com seu plano até o fim e foi recompensado pela sua fé e fidelidade com a sua salvação e a salvação da sua família, quando veio o dilúvio e destruiu toda a humanidade. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, a palavra de Deus diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra
e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Depois, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Depois, já no versículo 17, diz assim: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Depois, já no versículo 22, a palavra diz assim: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Glórias a Deus. Meus irmãos, Jó também era um homem com crédito para com Deus. Deus sabia disso, porque reconhecia que ele era íntegro, reto e temente a Deus. E mesmo assim o testou, para que ele manifestasse para todo o mundo espiritual e para nós também, meus irmãos, a sua fé. Jesus disse em uma oportunidade que seria muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Jó era um homem rico. E com certeza é uma das exceções a essa regra. Naquela época as pessoas tinham que fazer ofertas e sacrifícios a Deus para a expiação dos pecados. E Jó, na dúvida, para sua segurança, antecipava a realização das ofertas para se manter, assim e a sua família, puros diante do Senhor. Hoje, meus irmãos, não precisamos mais fazer holocaustos ou sacrifícios, mas vivendo pela graça e pela fé em Jesus e seguindo os seus mandamentos, sendo íntegros, retos e tementes a Deus, como Jó era. Certamente, também acumulamos créditos para com o nosso Senhor Jesus. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Depois diz, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Meus irmãos, Davi também era homem com crédito para com Deus, porque era um homem segundo o coração de Deus. Observe, meus irmãos, que ninguém mais na Bíblia recebeu essa qualificação que Davi recebeu. Davi errava, como nós, humanos, e errou muito, como nos demonstra a Bíblia. Mas ele acertou muito também, ele acertou mais do que errou. Nós também erramos e acertamos, meus irmãos. O importante é estarmos constantemente buscando acertar. Davi era um homem de fé,
e vivia fundamentado numa fé viva, ativa, inabalável. E tinha uma característica muito peculiar. Quando tomava consciência do seu erro, não dissimulava, não disfarçava nem minimizava, mas imediatamente se curvava diante do Senhor, clamando pelo perdão. Davi foi um homem com qualidades, meus irmãos, que todos nós deveríamos buscar para nós mesmos. Porque sempre que ele recorria a Deus, era atendido. Porque justamente não abria mão da sua fé. E foi pela sua fé que Deus lhe concedeu a vitória histórica na batalha contra o gigante filisteu, que ameaçava e atemorizava todo o povo de Israel. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45, a palavra de Deus diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e dali tomou uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Glórias ao nosso Deus. Meus irmãos, Davi foi um dos grandes heróis da Bíblia que mais publicaram a sua fé e o seu amor pelo Senhor. E isso certamente também gerou créditos para com Deus em favor dele. No livro de Salmos, cuja grande maioria dos capítulos foi escrita por ele, encontramos inúmeros trechos com exaltação ao nosso Deus, louvores, orações e demonstração de fé e confiança no Senhor. Livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1, a palavra de Deus diz: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Depois, no livro de Salmos, capítulo 20, versículo 7, a palavra de Deus diz: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Nota, irmãos, que nós não precisamos mais, nos dias de hoje, construir uma arca gigante, a menos que Deus nos dê ordem, né? Nem fazer ofertas ao nosso Deus, somente o nosso sacrifício vivo de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Também não precisamos enfrentar um gigante com o uso de apenas uma funda. Por quê, meus irmãos? Deus não vai escrever a Bíblia de novo. Tudo o que Ele requer de nossa parte, hoje, é fidelidade a Ele e o viver pela sua graça, pela fé em Jesus, no cumprimento dos seus mandamentos e da missão que Ele nos confiou nesta vida. Dessa forma, estaremos sempre com créditos com Ele. E também estaremos aptos, meus irmãos,
para iniciar a nossa vida eterna quando Jesus retornar. Se você anda sem créditos com Jesus, meu irmão, procure gerá-los, andando nos caminhos do Senhor. Mas se você já tem créditos com Ele, diga comigo, meu irmão, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, a palavra de Deus diz: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Essas palavras foram ditas, meus amados, pelo discípulo João, o autor do livro de Apocalipse. E eu, humildemente, na condição de autor desse vídeo, digo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, agora e para todo sempre. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Honras e glórias a Ele, somente a Ele.